Olá, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de estágio supervisionado 2, que na unidade A2, que tem como professor Dr. Paulo Roberto e eu, professor mestre Vilmar Costa. A nossa temática de hoje é referente a concepções, teorias e planejamento escolar. Os tópicos serão sobre análise de fatores da dinâmica de sala de aula, planejamento, experiência pedagógica no contexto escolar. Inicialmente, eu peço que você pause o vídeo e reflita sobre as seguintes interrogações. O que entende por concepções do conhecimento? Só existe uma concepção do planejamento? Qual a finalidade do planejamento? Ok? Temos que a concepção filosófica idealista e racionalista que entram em conjunção e trabalham a ideia do princípio do ser e do conhecer através do método dedutivo, ok? E daí produzir o conhecimento. Tais concepções fundamentam a psicologia humanista e natista, que se baseia na crença de que as capacidades básicas de cada ser humano são inatas, ok? E na dependência do amadurecimento para se manifestar. E também temos a concepção filosófica empirista e positivista, que estão embasadas mais nessa ideia do conhecimento que está no mundo e o sujeito aprende pelos sentidos. Tais concepções fundamentam a psicologia behaviorista, ambientalista e comportamentista, que se caracteriza por individuais do sujeito. Dessa forma ela entende, e tem determinado pelos fatores externos o conhecimento, ou seja, pelo ambiente determina essas características individuais. E a concepção filosófica materialismo histórico-dialético, que fundamenta a psicologia histórico-cultural, que defende a ideia de aprendizado e desenvolvimento humanos, o processo das relações do sujeito que estabelece um contexto histórico em que está inserido. E o cientista principal dessa concepção é o Karl Marx, cuja tem uma charge aí sobre ele também. Diz o seguinte: o filósofo até hoje se limitaram a interpretar o mundo. A questão, porém, é transformá-lo. Então, a ideia dessa concepção é a ideia de não só interpretar, mas também transformá-lo o mundo. E essas psicologias que são desenvolvidas têm três características principais. A primeira é que o sujeito como portador de ideias natas. O segundo traz o meio ambiente como responsável desse desenvolvimento. E o outro traz uma relação entre o sujeito e o meio, entendida como mundo físico e social, em dimensão interpessoal e cultural. Então, teria essas três vertentes de psicologias que traz essas concepções. E um pouco sobre a história do planejamento, teve início não na escola, mas na Revolução Industrial, emergente da ciência da administração, principalmente pelo americano Taylor e pelo francês Fouillot, ok? Então, ambos estudos em paralelos, ok? Trouxe ideias de planejamento acerca da ciência da administração e, a partir daí, veio desenvolver para outros âmbitos sociais, como guerra, como o ensino, como a educação e outros fatores também, econômico e tudo mais. A educação, a professora Margot destaca três concepções da história do planejamento. A primeira é o planejamento como princípio prático, que seria aí traz uma virtude de uma tendência tradicional, que traz o planejamento como um roteiro, sem pensar na realidade dos estudantes. Segundo, é um planejamento instrumental, normativo, que já vem nessa ideia que no Brasil, principalmente na década de 60, trabalhou, a parte tecnicista, que vem uma sequência no planejamento para ser seguido de forma rígida, ok? E um terceiro vem o planejamento participativo, que rege um contra-argumento desses planejamento prático ou normativo, dessas concepções. Então, traz um instrumento de intervenção da realidade, ou seja, na intenção de transformá-la
em direção a uma sociedade que seja mais justa e igualitária, ok? E essa ideia planejamento, né, é a fusão da previsão, né, da organização e da avaliação. Então seria um documento político, né, na medida que envolve o posicionamento, opções de jogo de poder em compromisso à reprodução ou à transformação de uma sociedade. Diferentes tipos de planejamentos, né? Temos planejamento educacional, que tem nível nacional, estadual e municipal. Planejamento do currículo, que é proposta curricular nacional, tem os PCNs, tem o BNCC, né, que é as Bases Nacional Comum Curricular. Temos o planejamento da escola, no qual é o PPP e o PDE, né, Plano Político Pedagógico, que é o essencial aí dessa ideia. E o planejamento de ensino e o plano de aula. As funções do planejamento da escola, né, o PPP. Essa ideia de exibir filosofia e princípios, objetivos e procedimentos, né, no trabalho docente, isso em conjunto de toda a escola, né, pensando exigências do contexto social e democrático, né, ou seja, no qual a unidade escolar está inserida. Então, a partir daí que vem essa construção do planejamento escolar. E a ideia também é trazer a expressão de vínculo, né, de ideias de política pedagógica, filosofia dos professores que estão ali inseridos. E também do contexto dos estudantes, né, isso tem que pensar sempre. O plano de ensino, então, é uma ideia que vai estabelecer previsões, isso na perspectiva do docente. Ele vai estar com o seu planejamento da escola, né, da unidade escolar, e a partir daí construir o seu plano de ensino, que seria para um ano ou para um semestre, no qual tem os objetivos gerais, identificação, emenda, justificativa, conteúdos, procedimentos, recursos, avaliação, referências. E tem o plano de aula também, que vem com uma identificação, objetivos gerais, específicos, conteúdos, procedimentos, recursos, avaliação e também as referências. O plano de aulas pode ser para mais de uma aula, ok? Pode ser semanalmente, quinzenalmente, então é estabelecido pelo professor, ok? Aí está um resumo para você verificar um pouco, dê uma pausa e leia com atenção essa parte. E para facilitar a preparação das aulas, tem como ideia selecionar o material com tempo hábil, saber que tarefas os professores e estudantes devem executar, okay? Replanejar o trabalho frente a novas situações e pegar um guia, né, com objetivo que seja coerente e que tenha flexibilidade também. Tá? Então esses planos seguem como guias de orientação. E para mais detalhes sobre o plano de aula, segue esse link aí, que também do vídeo 6, que está no material complementar da disciplina. Aqui nós temos 3 concepções de Libânio, né, que faz sobre o plano de aula. Né? Então aqui você pode estar tendo algumas concepções adequadas ainda mais, objetivando essa ideia de um melhoramento e adequações para a construção de um plano de aula. É sempre pensar nesse tempo, na ideia de pensar um procedimento que alcance seus objetivos, tá? Estabelecendo e estando abraçado com o plano de ensino e também com o PPP da escola. E agora voltamos nas reflexões que tomemos inicialmente. Né? Agora você pense novamente nessas interrogações e tente respondê-las novamente. Um bom estudo e obrigado pela atenção. E até a próxima.